Graças e paz, irmãos. Bom dia a todos. Hoje, domingo, dia do Senhor, um dia onde nosso coração se alegra por podermos juntos exaltar o nome do Senhor, o dia que Deus fez para que o seu povo se congregasse, se reunisse. E na devocional dessa manhã, eu gostaria de compartilhar com os irmãos o Salmo 137, versículo 1 ao versículo 4, tão somente. Salmo 137. Diz assim: Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Amém. Esse texto, ele retrata um pouco da diáspora de 70 a.C., onde houve a perseguição e o povo israelita foi levado para o cativeiro babilônico. Um retrato aqui que expressa a dor, um lamento, uma tristeza por estarem longe do templo, longe da sua pátria, longe da sua cidade. E a gente tem vivido, de certa forma, uma diáspora tecnológica. Nossos cultos, a gente consegue acompanhar algumas transmissões pela internet, a gente consegue observar, por exemplo, algumas igrejas que estão realizando cultos nas suas denominações diversas, online, e às vezes o nosso sentimento dentro do nosso coração é de saudades de estarmos juntos dentro do templo. Por mais que o culto dentro de casa seja essencial, seja algo que é necessário fazermos, o nosso coração pulsa por estar juntos na casa do Senhor. E quando a gente olha para esse texto, a gente vê uma realidade, de certa forma, semelhante com a nossa. Estamos hoje impedidos de vir para o templo, para a igreja, de estarmos em comunhão. E o Salmo 137 mostra também esse problema que eles estavam enfrentando por motivo maior, que era a escravidão. Interessante que o salmista aqui, a gente não sabe quem foi o salmista que escreveu, mas ele traça para nós uma pintura, um quadro, um cenário, onde ele se encontrava, às margens dos rios da Babilônia. Quando a gente pensa nas margens dos rios da Babilônia, nós temos a ideia de algo sereno, algo tranquilo, uma praia arborizada, onde eles inclusive penduram suas harpas, um lugar de refrigério, de reflexão, e talvez seja ali o lugar mais propício a eles fazerem um culto ou compor inclusive cânticos como esse, o Salmo 137. Talvez as margens dos rios da Babilônia fossem os lugares mais próximos que eles tinham de estarem em sua terra natal. Lembrando que todo o templo era construído próximo a algum rio, exatamente para a questão da purificação ficar mais prática. E aqui o texto diz que às margens desses rios, eles se assentavam e choravam, lembrando de Sião. A ideia de se assentar ao solo se assemelha em várias outras passagens do Antigo Testamento, que a ideia de se sentar ao solo refletia a ideia de desolação, de pranto, de angústia, de dor. Então eles estão falando que às margens desse rio da Babilônia, nesse lugar tranquilo, nesse lugar bonito, nesse lugar sossegado, isso não era suficiente para trazer alento ao coração deles. Eles se assentavam e choravam, trazendo à memória a sua terra natal, lembrando de Sião. E aí ele fala ainda, pintando esse quadro, nos salgueiros que lá havia, nós pendurávamos as nossas harpas. Ou seja, ele mostra que apesar dele estar em terra estranha, nesse cenário bonito, nesse cenário acolhedor,
eles estavam suspendendo o cântico do Senhor. Eles estavam pendurando as suas harpas, estavam interrompendo o cântico ao Senhor. E aí ele diz que o motivo deles suspenderem o cântico era exatamente porque aqueles que levaram cativos, no versículo 3, pediam canções, os opressores, diziam eles, olha, cante um cântico que vocês entoavam lá na terra de vocês, como se eles dissessem o seguinte, olha, vocês precisam entender que a terra de vocês é aqui agora, então o que vocês cantavam lá, cantem aqui. E eles diziam, como que a gente pode entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Interessante o complemento do versículo 4, que ele aponta a ideia de uma esperança no porvir, uma esperança que eles tinham de que em breve momento eles poderiam estar novamente congregando em comunhão, mas a realidade futura vai expressar algo completamente oposto. Muitos conseguiram voltar, muitas descendências voltaram. Outros, porém, não conseguiram retornar para Sião. Outros morreram escravizados em várias partes do reino. Outros, porém, se misturaram com a cultura da Babilônia e ficaram por lá, adquiriram família, construíram suas casas, sua vida e não quiseram mais voltar para Jerusalém. E essa realidade desses 4 primeiros versículos, com a nossa realidade, a gente poderia aplicar de diversas formas. A gente poderia, inclusive, aplicar que existe realmente as pessoas que estão sofrendo por não poderem vir à casa do Senhor. Existem pessoas que verdadeiramente estão com o coração dolorido por não poderem desfrutar da comunhão que a casa do Senhor oferece. Pessoas que, talvez dentro das suas casas, façam seus cultos, louvam ao Senhor, sabem que Deus está ali com eles, mas parece que falta alguma coisa. É esse grupo que sente saudade de Sião. Existe também um outro grupo que se adequou, que vai se adequando aos poucos e percebe que, olha, ir para Sião ou estar aqui não tem problema, a gente está confortável aqui. A gente vê esse grupo, aquelas pessoas que não sentem vontade de voltar para a casa do Senhor, estão satisfeitas do jeito que estão, não têm o apego às coisas do Senhor. E a gente ainda vê um grupo ainda que é levado à escravidão perpétua, não consegue mais voltar para a casa do Senhor, fica por lá mesmo, morre por lá mesmo. E quando a gente olha, irmãos, essa diáspora que a gente está vivendo nos dias de hoje, um esvaziamento das igrejas, as pessoas estão cultuando em casa, outras igrejas estão transmitindo culto ao vivo, mas a grande realidade é que, como servos do Senhor, o nosso desejo é estarmos congregando juntos, estarmos de mãos dadas juntos uns com os outros, na igreja que outrora estava cheia, agora vazia, por causa dessa pandemia, dessa crise, mas o nosso desejo é podermos estar juntos, cultuando, louvando ao Senhor. Esse salmo, dentre outras coisas, é um salmo que expressa esperança. É um salmo que diz para nós, olha, apesar de estarmos em terra estranha, há esperança. Apesar de estarmos temporariamente proibidos de nos reunir, há esperança. Apesar de nossos cantos nas nossas casas não expressarem talvez o sentimento da dor de não estarmos congregados, há esperança. E essa esperança, ela se concretiza, ela se reafirma quando a gente olha a palavra do Senhor no Salmo 126, que diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Então esse Salmo 137, ele vai repercutir numa forma esperançosa aos corações dos compatriotas, até o dia que o Senhor restaure
a sorte de Sião como outrora. Portanto, meus amados irmãos, nesse tempo de pandemia, não vamos nos desanimar, vamos continuar cantando ao Senhor, louvando ao Senhor, mesmo longe uns dos outros, mas a gente tem que ter um olhar de esperança, um olhar de gratidão, um olhar de amor, porque sabemos que Deus não está dormindo, Ele está ouvindo as nossas orações, está colhendo as nossas lágrimas, e breve estaremos reunidos aqui para louvar o nome do Senhor. Que Deus abençoe você, Deus te dê um domingo em paz, um domingo abençoado, e que a sua vida cada dia mais reflita a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe.